está, vamos ao livro dos Salmos, capítulo, né? Não tem capítulo, é número 92, versos 12, 13 e 14. Salmo 92, versos 12, 13 e 14. Está aí na tela. Se você tem Bíblia, tome a sua Bíblia. Mas se não, é um texto conhecido, alguns versículos muito conhecidos. Vamos ler junto? Vamos lá? Como é que está na tela lá? Vamos? O justo os que na amém. Você pode dar amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Para quem lê o livro dos Salmos ou estuda, sabe que os salmos são poéticos, são escritos em forma de poesias, cânticos. E esses cânticos, essas poesias, refletem o estado do poeta, não é? O momento do autor, que ele está vivendo ali, o estado, vamos dizer assim, emocional. Quem tem na veia poética, ao olhar para a lua bonita, já vai ter uma inspiração e fazer uma poesia, descrever. Eu, se olhar para a lua, eu vou olhar e dizer, a lua está bonita. Mas quem tem veia poética vai fazer um textão ali bonito. Né? Chega na frente de um riacho, de uma água correndo, o poeta vai descrever aquilo com uma linguagem, né, toda dele. É a história do homem que queria vender um sítio, mas ele não sabia como que ia fazer o anúncio. Então ele chama o amigo que é poeta, e o poeta faz uma descrição, né, do seu sítio, das árvores, dos passarinhos, da água, aquele negócio todo, e entrega para o amigo, pode publicar no jornal. Passou alguns dias, encontrou um amigo e disse, e daí, vendeu o sítio? E o amigo disse para ele, rapaz, como é que eu vou vender esse paraíso? Não, eu nem sabia que eu tinha toda essa riqueza. Não, vendo não. Então o poeta tem essa capacidade, né, essa característica toda especial de trazer sentimentos, aquele momento que ele está vivendo. O livro dos Salmos, então, tem esta característica. Você vai encontrar, Salmo 46, muito conhecido, o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Momento do salmista. Mas você vai ver o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? É o momento em que ele está vivendo. O Salmo 42, o salmista está contando a sua trajetória. Ele dizia, eu ia com a multidão que ia para a casa de Deus, e eu estava feliz de estar ali. Mas na caminhada, alguém chegou para mim e disse, onde está o teu Deus? E aquela pergunta me perturbou, acabou comigo. E eu passei a noite sem conseguir dormir, falando com a minha alma, dizendo, aquieta minha alma, descansa minha alma, eu ainda vou louvar a Deus, eu ainda vou louvar ao Senhor. Quer dizer, o momento que ele estava vivendo era um momento de perturbação. Ele estava indo para a casa de Deus, mas tinha alguns problemas, e aquela pergunta fez ele refletir.
E então o Salmo 92, o salmista está num momento de alegria, de felicidade. Talvez o momento de muitos irmãos aqui nesta noite, momento de alegria, de felicidade. E ele começa o Salmo 92, o verso 1, ele diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é louvar ao Senhor. Ah, como é bom quando a gente está nesse momento de dizer como é bom louvar ao Senhor. Momento de alegria. E ele vai olhar então para a sua vida, para a sua trajetória, para aqueles que louvam ao Senhor, para aqueles que estão na casa de Deus, para aqueles que estão celebrando ao Senhor, e ele então vai chegar nesse verso que nós lemos aqui: o justo florescerá como a palmeira. O justo. Vamos então pensar aqui. O justo. Quem é o justo que ele tem em mente? Não é o justo daquele justificado pela fé, não, temos paz com Deus. Não, ele não conhecia a teologia do Novo Testamento. O justo que ele tem em mente é o justo no padrão Jó, aquele homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse é o justo que ele está pensando. Ele está pensando num justo que vive uma vida de justiça. Os pregadores sempre falam daquela viúva, né, que procura o profeta num momento de dificuldade, e ela chega para o profeta Eliseu e diz: meu senhor, o senhor sabe que o meu marido, teu servo, morreu, e ele temia ao Senhor. Olha o testemunho da mulher sobre o seu marido. O teu servo temia ao Senhor. Ela dá testemunho de um homem justo. E esse é o justo que o salmista tem em mente. É aquele que tem testemunho dos de casa. É o homem que tem testemunho da sua esposa. É aquela mulher que pode dizer do homem: esse é justo. Não é diferente daquela historinha, né, que alguém chega para a irmã e diz assim: seu marido, ó, que bênção, que homem crente. E ela fala assim: ahá, vai viver com ele, você vê que bênção que ele é. Não é esse justo que o salmista está falando. Ele está falando de um justo que florescerá como a palmeira. Não é como uma palmeira qualquer, é como a palmeira. Há muitas palmeiras, dizem que há mais de 2.000 espécies de palmeira. O salmista não está falando de uma palmeira, de qualquer palmeira, ele está se referindo à palmeira. O justo, esse homem reto, florescerá como a palmeira. E vamos lembrar que o salmista vivia na Palestina. No Brasil nós temos muitos tipos de palmeira, mas não são dessas que ele está falando. Ele está falando de um tipo de palmeira conhecida muito popularmente lá como a tamareira. Quando Deus chama Moisés e diz para ele que vai usá-lo para levar o povo a uma terra que mana leite e mel, como é que esse deserto vai manar, vai ter leite e mel? O mel daquela terra vem da palmeira, da tamareira, que produz no deserto, na terra árida, na terra sem umidade. E diz que quanto mais salgada é o solo, mais doce é a tâmara, porque esta palmeira vai florescer.
E ao longo dos anos, porque tâmara também não dá do dia para a noite. Há um ditado que diz que quem planta tâmara não come, não colhe tâmara, porque ela vai produzir 40 anos, né? Depois, pelo menos 40 anos, ela vai começar a produzir. E há um ditado e a história confirma que ela produz depois mais de um século. Então, quem está plantando o justo, por isso o justo, mesmo na velhice, vai florescer, será vigoroso e florescente, porque o justo, ele cresce como a palmeira, mesmo no momento de sequidão, de aridez, de falta de chuva, mas a palmeira, a tâmara, vai produzir. O justo, então, não importa a dificuldade, o momento de aridez, de escassez, de problema, de luta, aquele que é justo está plantado na casa do Senhor e vai florescer 40, 50, 100 anos. Ele não vai desistir de florescer, porque ele está plantado na casa do Senhor e vai produzir. Glória a Deus. Ontem eu falei com um pastor, foi pastor aqui, ele disse que há quase 50 anos atrás, pastor Daniel Salles Ascioli, presidente da Assembleia de Deus em Apucarana, e ele contando a sua história, a sua passagem por aqui, ele perguntou de uma irmã da igreja, irmã Iracema. Ele disse assim: irmã Iracema está lá? Está firme e forte, não perde culto. Ele disse: pois é, já faz quase 50 anos, está lá, servindo a Deus. E o pastor Ascioli continua servindo a Deus, do alto dos seus mais de 70 anos, produzindo, viajando o Brasil inteiro. Esse é a palmeira, o justo é a palmeira. Não importa o tempo, a dificuldade, as intempéries, mas continua produzindo para a glória do nome do Senhor. O justo florescerá como a palmeira. Ele está sempre produzindo, não importa o que aconteça. Não tem tempestade que faça a palmeira quebrar. Acho que 2004, que aconteceu aquele tsunami na Indonésia, lá não é tâmara, mas é palmeira. Se você pesquisar na internet, você vai ver que as casas, os prédios todos caíram, com uma devastação total, mas as palmeiras continuaram de pé. E até a história de um jovem de 20 anos de idade que se salvou numa palmeira. Ele subiu na palmeira e ficou agarrado lá, foi resgatado depois que a água abaixou, porque tudo ao redor foi devastado, mas a palmeira continuou de pé. Aleluia, o justo florescerá como a palmeira. Pode vir a tempestade, a luta, a chuva, o vento, qualquer coisa, mas não vai abalar o justo. O justo continuará servindo ao Senhor. Se você está passando uma luta, uma dificuldade, um problema que vai fazer você envergar, mas você é uma palmeira, entenda uma coisa, a palmeira não quebra, ela continua de pé e vai continuar produzindo. Aleluia. Então vai alcançar altitude e beleza espiritual, porque o justo florescerá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outra característica é que a palmeira se destaca pela sua altura, chamando a atenção de todos. Mas ao longo do tempo, esta palmeira vai continuar crescendo. E uma das características mais importantes da palmeira é a sua resistência. Quando o salmista olha e diz: o justo florescerá como a palmeira, quer dizer, o justo vai ser resistente. Se há uma coisa que o crente tem que ser, é resistente. A gente não pode, nós vivemos hoje uma geração
de muitos crentes que são fracos, espiritualmente falando. Qualquer coisa ele já está dizendo: não vou mais para a igreja, não, eu não quero mais, está desistindo. O justo não desiste, o justo continua, ele vai servir a Deus, independente das dificuldades, das lutas, dos problemas, ele vai florescer, ele vai produzir, glória a Deus, independente da idade, ele vai servir ao Senhor e vai ser produtivo. Vem a tempestade, vem a sequidão, vem o fogo, mas a palmeira continua lá. Aliás, fogo não queima a palmeira. Fogo pode devastar a floresta, mas a palmeira continua lá. Porque a seiva das plantas é na sua casca, é na madeira. A palmeira não tem lenha, não tem madeira. A seiva corre dentro, internamente. É no palmito. No palmito. Acho que não queima não, né? Fogo não queima palmeira. Aleluia. O justo florescerá como a palmeira. O fogo pode vir, mas não vai ser queimado, vai continuar de pé. Passou o fogo, a palmeira vai brotar de novo. Aleluia, glória a Deus. O fogo não queima o crente. E o fogo aqui fala de luta, de provação, de angústia, de coisa terrível, mas não vai queimar. O justo vai continuar lá, porque dentro dele tem a seiva, e esta seiva é a presença do Espírito Santo, que não vai deixar o crente sucumbir diante da tempestade e da pressão do fogo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A vida permanece no Espírito. Dentro do crente há uma seiva, e esta seiva é o Espírito Santo de Deus. A vida da palmeira não está no exterior, está no interior. É dentro do crente que flui o rio da água da vida. A água corre no interior, é dentro do crente. É por isso que ele não cede às pressões da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. E a tamareira produz os seus cachos, os seus frutos. Ao longo dos anos, dos séculos até, das décadas, produz os seus frutos, os seus cachos. E diz que quanto mais antiga é a tamareira, mais ela produz. Mais ela produz. Então não é a idade que determina a produção, e aqui eu falo de coisas espirituais, que determina a produção de um crente. Ele pode ter seus 60, 70, 80, 90 anos, mas ele continua produzindo para o reino de Deus. Ele continua produzindo, ele está orando, ele está buscando a Deus, ele está convidando alguém para ir à igreja, ele está produzindo. Ele é como a palmeira. Aleluia, ele continua produzindo para o reino de Deus, e ele não vai parar de produzir. Aleluia. E diz que quem planta tamareira, planta não para si, mas planta para os seus filhos e para os seus netos. Então o justo, como palmeira, ele está produzindo para a sua família e para as gerações futuras. O que você está plantando agora, você está plantando para os teus filhos, para os teus netos. Deus continuará abençoando o justo. Glória a Deus. A descendência do justo já está abençoada, porque a provisão de Deus e a bênção de Deus está sobre a sua vida, e você continuará produzindo para a glória do nome do Senhor. Eu preciso correr, o tempo passa. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, o cedro de um lugar específico, cedro do Líbano. E o cedro no Líbano
É tão importante para aquele país, que até na bandeira do Líbano há o cedro está lá. O cedro cresce, mas ele cresce muito lentamente, muito devagar. Só que ele lança raízes profundamente. Antes de crescer para cima, o cedro do Líbano cresce para baixo. Ele vai lançando as suas raízes em profundidade. E quando encontra uma rocha, uma pedra, ele vai contornando a pedra, a rocha vai abraçando e vai estendendo as suas raízes a uma profundidade na mesma proporção que ele vai crescer. E ele vai estendendo as raízes, abraçando a rocha, a pedra, e vai contornando, e as suas raízes vão sendo lançadas, e ele vai buscar a seiva, a água, a umidade lá profundamente, para só depois que as suas raízes se estabelecerem no solo, ele começar a crescer para cima. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Depois que as raízes estiverem entrelaçadas na rocha, procurarem a água na profundidade, o cedro começa a crescer. E depois que ele cresce, o vento não derruba o cedro, porque as suas raízes estão alicerçadas. Pode vir o vento, mas o cedro continua de pé. O vento não quebra o cedro. Ele é forte porque as suas raízes estão muito bem fundamentadas no solo, entremeadas na rocha. O crente, o justo, que tem as suas raízes fundamentadas em Cristo e na palavra, o vento não vai derrubar, o vento não vai quebrar, porque o justo tem as suas raízes na palavra de Deus, tem as suas raízes alicerçadas em Jesus Cristo, que é a rocha. Ele vai retirar a água, a seiva, o seu alimento das profundezas. Isso fala de comunhão com Deus, fala de princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por isso o vento não derruba o cedro do Líbano, e o justo é o cedro do Líbano. Você está alicerçado, glória a Deus. É por isso que Jesus diz para Pedro que ele vai edificar a sua igreja. Edificar. E edificar é diferente de construir. Construir é erguer parede, levantar, colocar tijolo. Mas edificar, quando você olha um edifício, ele não começa para cima. Onde começa um edifício? Me ajude os engenheiros aqui. Para baixo. Edificar, lançar bases para levantar o edifício. A igreja está edificada na rocha que é Cristo. O crente, o justo, é o cedro do Líbano, que tem as suas raízes na rocha. É por isso que você pode passar todo tipo de provação, de luta que vier à sua frente, mas você vai encontrar o crente dando glória a Deus, louvando ao Senhor, dizendo: essa tempestade não vai me tirar da presença do Senhor, eu não vou sair da casa de Deus, eu não vou abandonar a minha fé, eu vou louvar ao Senhor, eu vou bendizer a Ele, porque estou alicerçado na rocha que é Cristo. O desejo do meu coração aqui esta noite é que cada crente seja como a palmeira, como o cedro do Líbano, que vai florescer e frutificar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou em frente, verso de número 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Aleluia. Onde é que nós vamos encontrar esta firmeza para a nossa vida, para a nossa caminhada? Plantados
plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, nos átrios do nosso Deus, na presença do nosso Deus. Aleluia. É bom conversar com um crente que serve a Deus de verdade, porque você não vai encontrar nele reclamações, lamentações. Ele vai estar sempre glorificando ao Senhor, independente da circunstância, dos problemas que ele esteja enfrentando. Ele vai ter uma palavra de Deus nos seus lábios. Já contei aqui, mas são histórias que marcam a vida da gente. Eu era pastor numa igreja e era um culto de sábado, culto de jovens, e havia um jovem na igreja muito dedicado. Ele corria para lá, trazia gente, era o maior evangelista que eu tinha na congregação, era aquele moço. Crente até o tutano. E ele, saindo da igreja, foi levar alguém em casa que veio para a igreja, deu carona para alguém, colocou no carro dele, que era o estilo dele, e tinha que atravessar uma BR, e eu não sei, aconteceu ali um acidente, um caminhão bateu nele e o menino morreu na hora. Eu recebo a ligação de noite, quase meia-noite, dizendo o menino morreu, o moço morreu. A mãe era crente, o pai era crente. E nessa hora vem a pergunta: o que você vai dizer para uma mãe que perde um filho, um garoto, um jovem de 20 anos? E eu fui para a igreja. O corpo ia chegar 2, 3 horas da manhã. E eu fui para a igreja, abri a igreja. E eu morava algumas quadras e eu fui a pé, porque eu precisava pensar alguma coisa. E eu estava com aquele pensamento: o que eu vou dizer para essa mãe? O que eu vou dizer para uma mãe que perde um filho? Eu abri a igreja, acendi as luzes e fiquei ali andando de um lado para outro. Eu não conseguia orar, eu só conseguia pensar no momento em que a mãe chegasse, o que eu iria dizer a ela num momento desse. E de repente eu vi quando a irmã estava chegando. E as minhas pernas tremeram, porque eu imaginava que, como pastor, eu teria que dar uma palavra, dizer alguma coisa. Mas eu simplesmente parei, pasmei na frente dela, e ela chegou e disse, apertou a minha mão e disse: fica tranquilo, pastor, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele fez o melhor que Ele podia fazer. Ele fez o melhor para o meu filho. Irmãos, uma palavra dessa desmonta você inteiro. Como que alguém num momento como esse vai dizer: Deus fez o melhor? O justo que está plantado na casa do Senhor não quebra, não quebra, não quebra, ele continua florescendo, aleluia. E esta irmã continuou servindo ao Senhor e continua servindo a Deus até hoje, pregando, falando de Jesus, continuando o ministério do seu filho, levando gente para a casa do Senhor e pregando a palavra de Deus. O justo não desiste, ele continua na casa do Senhor. Um dia recebi também uma ligação de alguém, de um pastor, dizendo: pastor, aí na sua cidade, onde você mora, tem um pastor aí, ele está enfermo, e não foram visitá-lo. Eu disse: mas como assim? Eu não lembro. Mas me dá o endereço, eu vou lá visitar esse pastor. O pastor idoso está enfermo. E eu peguei o endereço. Na verdade, o irmão se enganou, não era da minha área, da minha jurisdição, vamos dizer assim. Mas, como era próximo, eu disse: eu vou lá visitar o pastor. E era um senhor de idade. E eu fui preparado também para ouvir lamentações, natural, normal da vida. E eu esperava ouvir daquele homem, daquele velho, dizendo: olha, estou abandonado aqui, ninguém me visitou, ninguém veio me ver, já fiz tanto e agora estou aqui abandonado. Era o que eu imaginava ouvir.
E eu cheguei na casa dele, me apresentei e disse a ele: sou pastor e vim lhe visitar. E aquele homem, cabelos brancos, já debilitado pela idade, mas muito simpático, abriu um sorriso e diz: oh, que bom que você veio, pastor. Eu estava esperando você para nós lermos a Bíblia e fazermos uma oração, porque Jesus é bom, Jesus é bom. E aí ele começa a contar tudo que Jesus fez na vida dele, no ministério dele, os milagres que aconteceram, e ele tem a alma jubilosa na presença do Senhor, porque é justo e não se abala. O justo não se abala. Se você chegou aqui titubeando entre dois pensamentos, se você é justo, você não vai se abalar. Aconteça o que acontecer, você vai continuar firme na presença do Senhor, adorando a Deus e bendizendo o seu santo nome, porque o justo que está plantado na casa do Senhor florescerão. Aleluia. E eu encerro com o verso 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aleluia. Na velhice, lembra da tamareira? 100 anos e ela está produzindo. Aleluia. Quem está plantado na casa do Senhor ainda vai dar fruto. Seus filhos, seus netos continuarão produzindo. Aleluia. Isso é promessa de Deus, é promessa de Deus. Aleluia, porque vida longa é uma promessa de Deus para os seus filhos. A promessa de longevidade, promessa de vida longa. E eu já tomei posse dessa palavra, né, dessa promessa de Deus para a minha vida. Já tomei posse. Sempre falo para minha esposa: ó, meus 90 anos eu vou comemorar dando uma volta ao mundo de moto. Pode acreditar, estou aí firme e forte. Porque é promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa de Deus, longevidade, vida longa. E só o fato de ser crente, só de ser crente, você já vive mais, a vida já melhora. Sem espiritualidade, sem nada, só de ser crente. Por quê? Crente não bebe, crente não fuma, não é? Crente não perde a sua vida nas noites, nas baladas, nos vícios, nas drogas, não. Crente vem para a igreja e a ciência já diz que quem tem fé vive mais, simples assim, né? Quem tem fé vive mais, quem ora vive mais, isso a ciência já comprovou. Então só de ser crente você já vive mais. Você já tem vida longa. E aí tem a promessa de Deus, que Ele vai nos abençoar e nos dar longevidade, vida longa. É promessa de Deus. Então, irmão e irmã, em nome de Jesus, a promessa da vida longa é para você. Aleluia, vida longa é para você. Você vai viver muito para a glória do nome do Senhor, e você vai viver produzindo para a glória do nome do Senhor. Haverá vida longa de Deus para você. Você vai continuar na casa de Deus e vai continuar produzindo para a glória do nome de Jesus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, vigorosos, florescentes. Haverá força de Deus para a tua vida, haverá força de Deus para a tua saúde, haverá força de Deus para a tua caminhada, haverá força de Deus, saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica, haverá graça de Deus para você. Vai e continue servindo ao Senhor, porque estas bênçãos é para você e para a tua casa, para os teus filhos. Aleluia. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor nesta hora. Glória seja dada ao nome do Senhor.